Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago as leituras do segundo semestre. Então vamos novamente seguir naquela mesma ideia de fazer um ranking de todas as leituras que eu fiz nesse segundo trimestre de 2025. Eu não parei para contar quantos livros eu li no segundo trimestre, então eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar para vocês verem aí o total de livros. E eu vou fazer, assim, esse vídeo vai ser na mesma lógica do vídeo do primeiro trimestre. Então eu separei em blocos de notas, né? Então vou começar com 3 estrelas até chegar ali próximo das 5 estrelas. Antes de eu começar aqui a falar sobre os livros, já dá like nesse vídeo para mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e ajudar também na divulgação do vídeo, no engajamento. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu acredito que seja uma quantidade razoável aí de livros, então sem mais enrolação já vamos começar aí. Não vou me estender muito, né? A ideia é mais fazer um ranking mesmo do que falar em detalhes sobre cada livro. Nesse segundo trimestre eu não tive nenhuma leitura abaixo de 3 estrelas, o que me deixa muito feliz. Sinal que foi aí, se a gente for analisar, né, fazer um comparativo do segundo trimestre para o primeiro, esse segundo foi melhor do que o primeiro. Eu tive boas leituras, né? Eu tive leituras melhores, então eu fico feliz. Eu estou tentando escolher minhas leituras bem, né? Tirando aquelas leituras que são obrigatórias, são de clube do livro, as leituras que eu faço por conta própria, eu tô tentando escolher coisas que eu sei que tem mais chance de eu gostar, para justamente a gente ter aí dificuldade depois de escolher as piores leituras do ano. Esse que é o meu objetivo sempre, mas, né, nem sempre eu consigo alcançar esse objetivo. Tentei separar dentro dos blocos mais ou menos na ordem, tá? No fim das contas vai acabar ficando um ranking geral, falando agora dos livros que foram 3 ou no máximo 3,5. O primeiro que eu gostaria de falar com vocês, brevemente, aqui é Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Eu ainda não comentei aqui no canal sobre esse livro. Ele vai aparecer em um vlog aqui do canal mais pra frente. Eu ainda preciso ler um último livro para um vlog. Assim que eu conseguir concluir esse vlog, vocês vão saber a minha opinião mais profundamente sobre esse livro. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que ele foi um livro que, assim, tinha expectativa de não gostar muito dele, e ele meio que foi aquilo que eu esperava. Então, assim, acabou ficando aí com essa nota média, né? Acho que eu dei 3 estrelas pra ele. Um outro livro também que ficou aí com uma nota um pouco mais baixa foi As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. É um livro que eu falei recentemente aqui no canal, no vídeo da tag dos 50%. Então ali também vocês já tiveram um pouquinho mais da ideia. Aí também cheguei a falar desse livro em vlog aqui no canal. E já disse um pouco sobre, né, porque ele foi um livro que me decepcionou. Eu tava com grandes expectativas pra ele, por ter gostado muito do primeiro livro da série e dessa duologia, né, que faz parte aqui dessa duologia, desse arco. Mas, assim, não foi de todo ruim. Ele me decepcionou muito, mas não foi de todo ruim. Não foi, assim, um livro dispensável. Eu até achei ok, assim, a história, mas esperava muito mais. Uma outra decepção também que eu já falei aqui, nesse mesmo vídeo da tag de 50%, foi Ladrões de Sonhos. Também levou uma nota aí de 3 estrelas. Um livro que eu também estava cheia de expectativa. Achei que eu fosse gostar muito mais, por já ter ouvido muitos comentários positivos, mas também não funcionou comigo, então ficou aí com essa nota média, porque, mais uma vez, é uma história muito boa, mas eu tenho muita dificuldade com a escrita da Max Stiefvater e acaba que o livro sempre é muito truncado pra mim, é sempre difícil de, sabe, de fazer a história fluir. Então eu tenho bastante dificuldade, mas eu vou continuar lendo a série, ainda que eu seja super atrasada no cronograma da leitura coletiva da Tami e da Maíra, eu não pretendo abandonar essa série. Mais um livro que também ficou aí nas 3 estrelas foi Eat the Ones You Love, e também um livro que eu já comentei na tag de 50%. É um livro super bizarro, super diferentão, que fala sobre uma planta carnívora que come pessoas, e, né, é um livro de terror, assim, mais pra esse terror absurdo. Tem bastante gore, tem bastante cenas bizarras, mas eu ainda assim esperava mais. Eu esperava que tivesse mais cenas intensas, eu esperava que tivesse mais terror, e eu esperava que ele explorasse mais a fundo os assuntos que ele trouxe. Então achei que a autora ficou, assim, um pouco... colocou o pé no freio. Eu acho que ela deveria ter ido mais a fundo em tudo aquilo que ela trouxe, tudo aquilo que ela aparentemente queria abordar na história. Então sente falta disso, por isso que ele ficou com essa nota mediana. Mas, assim, é um livro que eu recomendo pra quem gosta de coisa bizarra. Agora, já partindo aí pros livros que ficaram mais ali em torno dos 3,5, 3,75. Boa Garota Nunca Mais. Eu li esse livro em inglês, é o último da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse livro, ele foi uma pequena decepção, assim, não foi algo que marcou super o meu ano como uma super decepção, mas da trilogia foi o que eu menos gostei. De fato, ele tem alguns problemas que eu já tinha ouvido falar que ele tinha. A protagonista tá um pouquinho descaracterizada aqui nessa história. É um livro que eu comecei a ler já sabendo o spoiler. Eu peguei o spoiler em uma situação bem aleatória. Eu entrei no livro sabendo uma grande revelação aqui da história, mas essa revelação ela não é muito difícil também, eu acho, de você descobrir, porque é uma coisa que acaba sendo um caminho bem óbvio, assim, quando você começa a ler. E é uma revelação que já vem logo lá pela metade do livro. Então ela não é a grande revelação que você vai esperar lá pro final. Ela já vem logo mais ou menos pela metade do
livro, e aí a história vai se desenrolando em cima disso, né? Tem coisas que a protagonista faz aqui que eu jamais esperaria que ela faria, tem coisas que vão contra aquilo que a própria autora construiu pra essa protagonista. Ela construiu ela com uma personalidade e tem ações ali, né, atitudes que ela toma que vão muito contra aquilo que aparentemente ela mesma acredita. Então é estranho, assim, de ver a protagonista nessa situação, assim, e por isso eu acabei me decepcionando um pouco, mas também gostei, assim, de alguns pontos nesse livro, porque achei que a autora teve também uma coragem aí de colocar a protagonista em certas situações. Então acho que alguns caminhos aí que ela tomou foram bastante corajosos, mas ainda assim me decepcionei porque, né, essa coisa de descaracterizar a protagonista incomoda bastante. A Cabeça do Santo, também um livro aí que ficou mais ou menos com 3,5. Foi um livro que eu li pro Piquenique Literário. É assim um livro, gente, que eu tava com grandes expectativas por já ter ouvido falar muito bem dele. Eu já vi muitas pessoas favoritando esse livro, dizendo que é tipo, nossa, o livro nacional favorito e tal, porque ele é realmente assim um livro diferente, ele tem um pezinho ali no realismo mágico, né? Então, mas eu digo que esse livro ele tinha uma premissa muito boa que não foi muito bem desenvolvida. Então, a sinopse do livro é melhor do que o livro em si. Eu fiquei esperando que coisas que são ditas na sinopse fossem mais bem exploradas ao longo do livro. Isso não acontece, tem muita coisa que é meio que assim, só falado por cima, então isso me deixou um pouquinho decepcionada, mas não é um livro ruim, é um livro que eu recomendo, é um livro que eu gosto, eu entendo porque as pessoas gostam, mas comigo ele acabou deixando a desejar, porque eu tinha grandes expectativas, né, em alguns aspectos que não foram atendidas. Across the Green Grass Fields é um livro de uma série que já foi lançada aqui no Brasil, os primeiros volumes, eu não me lembro agora o nome da série, eu sempre esqueço o nome da série. O primeiro livro se chama De Volta pra Casa, e essa é uma série enorme de novelas, então todos os livros são bem curtinhos. Até o momento a gente tem, se eu não me engano, 11 livros já lançados, ou, se eu não me engano, o 11º tá pra lançar aí nos próximos meses. É uma série que eu já acompanho há muito tempo, desde que começou a ser lançado eu acompanho. Vira e mexe eu tô ouvindo algum dos audiobooks dessa série, porque eles são muito curtinhos. São livros de fantasia que falam sobre mundos, que você atravessa portas pra alcançar esses mundos. Então é bem legal, assim, é um pouquinho, às vezes, mais pro infanto-juvenil, bem jovem adulto, assim mesmo, mais novinho. Ainda assim, eu já tô tão familiarizada com esse universo, com esse mundo, com a escrita da autora, que é uma coisa, assim, que eu me sinto à vontade, eu me sinto em casa quando eu leio. Eu sempre acabo dando notas, assim, relativamente altas pra esses livros, porque, mesmo sendo livros quase que independentes, ainda esse mesmo é um livro bastante independente, assim, que ele não segue a mesma cronologia dos outros livros, mas, ainda assim, eu gostei principalmente muito da protagonista. Só que é aquela coisa que, assim, eu acho que a autora, ela poderia ter ido um pouco mais a fundo também. Foi um livro que eu senti falta de mais profundidade, mesmo sabendo que é um livro curto, que não dá pra aprofundar em muitas coisas, ainda assim eu queria um pouquinho mais de desenvolvimento, principalmente da parte final. Então por isso que eu dei aí 3,5, se eu não me engano, pra ele. O penúltimo livro desse bloco é o Listen for the Lie. Esse é um livro de suspense, de cidade pequena. É um livro que tem bastante aquele clima de fofoca. Acontece ali um assassinato, e tem uma pessoa que volta na cidade pra investigar esse assassinato. E ela é a protagonista, ela é a principal suspeita de ter cometido esse assassinato. Então tem essa aura, assim, de as pessoas não confiarem nela, todo mundo acha que foi ela que matou. E aí tem um podcast que tá acompanhando esse caso também. Então a gente tem, além da história da protagonista que tá voltando pra essa cidade pra ver se ela consegue descobrir quem matou a pessoa, a gente também tem esse podcast. Então, como eu ouvi esse livro em audiobook, foi legal pra ter essas partes do podcast. Me lembrou muito Sage, que é um livro que eu gosto muito, que também tem podcast. Então, esses livros que tem podcasts, eles são muito legais de ouvir no audiobook, porque realmente parece que você está ouvindo o podcast, né? Geralmente ele tem full cast, então tem várias pessoas narrando, isso torna a história muito mais imersiva, mas assim, é um mistério bem qualquer coisa, tá? Eu não achei que ele tem grandes plot twists, eu não achei que ele tem grandes momentos, assim, impactantes, eu achei a resolução bem simples, então não consegui dar uma nota muito alta por causa disso. E pra fechar esse bloco, Os Favoritos, foi um livro que eu dei quase 4 estrelas, tá? Ficou aí em 3,75. Eu gostei desse livro, ele realmente bebe muito da fonte de Daisy Jones, que é o que muita gente fala, né? Eu ouvi esse livro também em audiobook, e eu também já ouvi o Daisy Jones em audiobook no original, então eles têm essa semelhança de ter várias pessoas dando seus depoimentos, suas entrevistas, isso é bem legal e parece muito, dá pra ver que a autora se inspirou muito em Daisy Jones, e ela menciona que ela participou de um evento que a Taylor Jenkins Reid tava, tipo uma palestra que ela tava, né, fazendo ali, então, acho que é um workshop, assim, que a Taylor tava, enfim, ministrando, sei lá como é que fala. Então você vê claras influências da Taylor no livro, tem muito disso, só que eu achei que esses personagens, eles não são tão próximos da realidade como em Daisy Jones, por exemplo. Eu achei que eles são muito, assim, personagens mesmo, construidinhos ali pra um livro. Parece que a personalidade deles é milimetricamente construída pra funcionar num livro, numa história de ficção. Então, ainda que seja legal acompanhar um climinha de fofoca
fofoca e tal, né? Tem essa coisa das fofocas dos famosos. Eu aprendi muito sobre patinação no gelo, por exemplo, que é uma coisa que eu não tinha conhecimento nenhum. Então foi legal, assim, mas me deixou com aquela sensação de, não sei, eu queria ter sentido um pouco mais de sentimento mesmo, sabe? Eu acho que não teve tanto sentimento, não teve tanta emoção. Quase 4 estrelas, mas faltou um pouquinho pra chegar lá. Então bora continuar agora o ranking com só as coisas boas, assim, só livros que eu recomendo. Todos que eu vou falar aqui são livros que eu gostei, que eu recomendo pra vocês. Então agora é a parte fácil do vídeo. Começando pelos livros que eu dei 4 estrelas. Boa Garota, Segredo Mortal. Esse aqui é o segundo livro da trilogia. É até engraçado falar, né, fora de ordem aqui. Mas esse foi um livro que eu gostei muito mais, né, da trilogia do que o terceiro. Eu arrisco dizer que, assim, foi o melhor da trilogia pra mim, só que eu tive a mesma sensação que eu tive com o primeiro livro, mas eu acho que esse aqui ele ainda é um pouquinho melhor, porque ele é um livro que é um pouco mais sombrio, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente em livro de mistério, né, livro de mistério YA, assim, é uma coisa que eu gosto muito, que os livros acabem indo, assim, dando esse passo além, sabe, não ficando só nessa coisa mais bobinha, assim, de livro de adolescente. Então, eu gostei muito que esse livro, ele vai pra esse lado mais sombrio, tem coisas aqui que acontecem com a protagonista que são muito traumáticas, muito intensas, principalmente no final. Foi um livro que me deixou com muita expectativa pro final, né, mas eu já tinha ouvido falar que não era tão bom e realmente acabou, né, sendo uma decepção. Mas esse segundo livro é muito bom, então se você já leu o primeiro e tem interesse em continuar a trilogia, eu recomendo que você continue, porque pode ser que o final funcione pra você, né, porque a questão é, se você lê só o primeiro, você consegue ficar na história daquela forma, é uma história que se encerra, tem seu fim ali, você não necessariamente precisa continuar a trilogia. Mas se você decidir continuar, você vai terminar isso aqui provavelmente morrendo de vontade de ler o terceiro. Então é complicado, assim, eu indicar, assim, que você continue, mas ao mesmo tempo eu acho que é sempre bom que cada um tenha a sua opinião, né, forme a sua opinião sobre a história, sobre as histórias, sobre os livros. Fica aqui a indicação, ainda que você corra o risco de se decepcionar no final. O outro livro que eu também dei 4 estrelas foi As Irmãs Blue. Já falei também brevemente desse livro na tag dos 50%, então não vou comentar mais nada, dei 4 estrelas, foi bom, e futuramente vai ter comentários um pouco mais aprofundados. Eu não vou ficar falando aqui em detalhes porque eu tô gravando um vlog justamente pra isso. Agora a gente vai falar só sobre o suprassumo, aquelas que foram as melhores leituras do trimestre. Então eu tenho aqui livros que têm grandes chances de aparecer nas menções honrosas, nos melhores do ano. Queria começar por A Atmosfera, um livro que eu li recentemente com algumas amigas minhas, a gente fez uma buddy read, e é um livro que eu sei que tá, né, muita gente, obviamente por ser Taylor, tá lendo aí, tem muita gente no momento fazendo a leitura desse livro. Era um livro que eu tinha mais ou menos uma noção, assim, só da sinopse. E no fim das contas eu gostei bastante da leitura. Eu comecei meio cética. Eu comecei achando que, putz, esse livro não vai funcionar comigo, porque ele tem esse pano de fundo da NASA. Ele fala muito sobre astronautas, sobre mulheres astronautas na NASA. E esse assunto, gente, de NASA e de astronauta é um negócio que não me interessa muito, tá? Então foi um pouco complicado, assim, me ambientar nesse rolê todo. Eu pensei que realmente eu não fosse gostar. Mas como a Taylor acaba desenvolvendo bem os relacionamentos entre os personagens, então eu consegui focar mais nessa parte e gostar mais do livro por causa disso. Porque se fosse algo que ficasse muito focado nessa outra parte, mais técnica e tal, ainda que tenha bastante disso, se tivesse focado muito mais nisso, eu provavelmente teria diminuído a minha nota. Mas eu acabei aumentando um pouquinho a nota, aí ficou 4.25, justamente porque eu gostei muito das relações entre os personagens, eu gostei muito do romance e de todas as questões familiares também. Esse livro é cheio de questões familiares, então eu gosto desses dramas familiares, eu gosto de acompanhar essas relações conturbadas, complexas. Eu me apeguei muito aos personagens e por isso eu acabei gostando bastante desse livro. Um outro livro que eu também dei 4.25 foi Uma Galáxia Multicores Confins do Universo. Também é um outro livro que eu comentei recentemente aqui no canal, um livro que encerra a série dos Wayfarers, que é uma série que eu gosto muito. Becky Chambers é uma autora, assim, uma das minhas autoras queridinhas, uma das autoras do meu coração. Eu gosto muito de como ela constrói os personagens. Essa autora, ela sabe fazer ficção científica que você não fica com aquele aperto no peito, que você não fica com aquela coisa de, sabe, tudo acontecendo e o mundo vai acabar, e explosões e guerras. Não. É ficção científica, se passa no espaço, mas é sempre uma coisa tranquila, é sempre uma coisa que você sabe que no fim vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem. Não tem como, gente, é muito, muito maravilhoso. Eu gosto muito de todas as histórias dela e eu queria muito que as editoras lançassem mais histórias dela. Ela não tem tantos livros lançados, eu acho que não foram lançados aqui no Brasil, são só 2. Então eu tô aí na expectativa das editoras, né, lançarem, principalmente Amor Branco, que lançou um livro dela e nunca mais. Enfim, só amor por essa autora, só amor pelas histórias dela. Eu sempre vou recomendar, gente, sério, de verdade. Até pra quem não é muito fã de ficção científica, eu recomendo a Becky Chambers.
Agora, um livro de não ficção que eu li e que eu dei uma nota também muito alta foi The House of My Mother. Eu comentei sobre esse livro em algum dos meus vlogs, então vou deixar aqui pra você assistir, caso você tenha curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a história. Essa é a história de uma menina chamada Sherry Frank, que é filha da Ruby Frank. Ela conta a história dela, né, de vida dela, é um livro de memórias em que ela passou aí uma vida de exposição na internet com diversos tipos de abuso, mas principalmente psicológicos e físicos. Então, é um livro muito difícil de ler, assim, é uma história muito triste, muito impactante, mas eu recomendo super pra quem gosta de ler sobre esse tipo de assunto, que eu acho que cada vez mais é algo que vai ficar presente aqui na nossa sociedade, infelizmente, que é essa exposição de famílias e principalmente de crianças na internet. Então faz a gente refletir muito sobre isso. É um assunto que eu gosto muito de ler sobre, pra refletir mesmo, né? Porque é algo que eu sempre me pego pensando, assim. Espero que vocês não estejam ouvindo barulho de fundo, porque meu marido está cozinhando, mas enfim. Além desse livro, eu também recomendo muito que quem tem interesse nesse assunto assista ao documentário que tá disponível no Disney Plus, Um Demônio na Família, se eu não me engano. Ele basicamente segue, assim, a mesma cronologia do que a Sherry aborda no livro. Então é legal você ler e assistir pra ir acompanhando as duas, né, esses dois tipos de mídia. O documentário, ele traz um pouco mais de material, um pouco mais de coisas assim pra gente explorar, coisas que até mesmo a própria Sherry não tinha acesso, eu acho, ou não quis abordar tanto no livro dela, porque ela fala muito sobre ela, e já o documentário fala muito sobre a Ruby Frank, sobre a mãe, né? É interessante você consumir aí essas duas mídias, digamos assim, tanto o livro quanto o documentário, porque eles se complementam muito bem. Um outro livro que foi um dos maiores destaques pra mim desse ano até o momento, né, mas principalmente aqui do trimestre, foi Amanhecer na Colheita. Esse livro aqui, falei recentemente, já tem vlog, enfim, né, eu já não tenho muito mais o que falar de diferente desse livro, além daquilo que eu já falei. Eu tô muito ansiosa pra adaptação que vai vir aí ano que vem. Gente, os nomes desse elenco, pelo amor de Deus, parece que o orçamento desse filme é, tipo, astronômico, porque pra eles terem conseguido tanta gente incrível, assim, pra fazer esse filme, eu tô realmente muito ansiosa, com expectativa altíssima, até porque a equipe envolvida nesse filme é a mesma equipe envolvida tanto no Cantiga quanto em Chamas e as duas partes de Esperança, então tem muita gente boa envolvida ali, que eu sei que vai dar conta de fazer um filme que vai fazer jus à história do livro. Eu sou muito fã, eu sou cadelinha, eu defendo, e se você não gostou, não goste aí na sua casa. Um outro livro que também foi bem legal, assim, que até foi uma surpresa, assim, pra mim, porque eu tava com um pouco de receio, por ser um gênero que eu não tô muito acostumada, foi Auto da Compadecida. Eu li esse livro pro Piquenique Literário, e foi um livro que, assim, eu já conhecia a história, né, afinal de contas, eu já tinha assistido o filme várias vezes, já assisti Auto da Compadecida, é um filme que eu gosto bastante, mas quando eu fui ler a peça, eu pensei que eu fosse estranhar muito, né, eu pensei que eu fosse achar muito diferente, muito fora da minha zona de conforto. E assim, é algo que realmente eu não costumo ler. Eu acho que eu só li, sei lá, 2 peças na minha vida. Eu não costumo ler. Mas ainda assim, foi uma experiência muito legal, porque como a adaptação é muito bem feita, né, a adaptação desse filme mais recente, é impossível você ler, né, os diálogos ali da peça sem imaginar os personagens. Então, é tudo muito vivo, assim, sabe? Você consegue imaginar perfeitamente as cenas por causa da adaptação. Então, por isso eu não tive, assim, nenhuma dificuldade. Foi super tranquilo, foi uma leitura muito fluida e eu dei risada em vários momentos, assim como no filme. Eu acho que se eu não tivesse assistido antes de ler, eu queria ver como é que eu ia, sabe, imaginar isso, assim, na minha cabeça, porque realmente eu não consegui imaginar de outra forma, eu não consegui não conectar essas duas obras, a adaptação e a obra original, na minha cabeça, não teve como, mas no fim foi uma ótima experiência, eu gostei muito, eu recomendo muito quem não leu ainda, que dê uma chance, mesmo que você já tenha visto o filme inúmeras vezes como eu, leia a peça, porque tem algumas coisas, tem umas ilustrações nessa edição que eu li, que é a edição da Nova Fronteira, se eu não me engano, tem umas ilustrações legais, tem umas coisas assim que eu não esperava, que é, por exemplo, orientação de como montar o cenário, tem até um personagem que não aparece na adaptação, que é o personagem do palhaço, e ele tá presente na peça, então tem algumas coisinhas assim um pouco diferentes, mas no geral é realmente muito parecido com o filme, mas ainda assim eu acho que vale a pena assim vocês darem uma chance, quem tem interesse, quem tem curiosidade assim de ver como é a obra original, eu super recomendo. E pra encerrar o vídeo, pra encerrar esse bloco aí de leituras, queria falar um pouquinho sobre Beth
Eater and Other Names for Cora Zhang. Esse foi um livro que, gente, olha, um dos livros que mais me fez refletir esse ano de ficção, foi um dos livros que mais me trouxe reflexões, porque ele tem realmente muita coisa pra gente pensar. Ainda que ele seja um livro que vá mais para esse aspecto do mistério, do terror, do suspense, ele tem um drama ali, né? Ele tem uma história de uma protagonista que tá passando por um luto em meio à pandemia, e esse luto, ele vem de um crime, né? Ele vem de uma situação muito triste, muito trágica que acontece. A protagonista tem a irmã assassinada, e aí ela já tá tendo que passar por todo aquele rolê de pandemia, aquelas várias restrições, aquele medo constante, né, que a gente tinha naquela época. E além disso, ela, como uma pessoa racializada, uma pessoa descendente de asiáticos, tá vendo ali acontecer, de certa forma, um massacre de mulheres asiáticas. Então, alguém está matando várias mulheres asiáticas, e a gente entende que isso vem de um lugar de racismo, né, vem da questão da xenofobia, tudo ali motivado pela questão, né, da doença, da pandemia. Então, é um livro bastante mórbido, que até em alguns momentos a autora coloca um pouquinho de humor, porque ele tem até um pouquinho de found family, assim, aquela coisa de a protagonista, ela encontra pessoas, ela começa a se conectar com essas pessoas, de certa forma, assim, né, um pouco mais como se fossem uma família. E esses momentos são um pouquinho mais leves, mas também tem momentos extremamente bizarros, exageradíssimos, assim, né, aquela coisa meio trash, assim, sabe, de filme trash, de terror. Já vá preparado caso você tenha interesse em ler esse livro. É um lançamento, né, esse livro foi lançado esse ano, então não sei se tem alguma previsão de vir aqui pro Brasil, mas se você tiver a oportunidade, leia, porque vale super a pena. Eu gostei muito do audiobook também, e foi aí, né, gente, um dos grandes destaques. É um livro que eu tenho certeza absoluta que vai aparecer nos melhores do ano, foi um dos melhores do ano, assim, e um grande destaque aí desse meu segundo trimestre. E é isso então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui de ver toda essa listona aí desses livros que eu li no segundo trimestre, né, e esse meu ranking. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não, quais livros que a gente tem aí em comum dessas leituras que eu fiz. E no terceiro trimestre estaremos de volta para fazer novamente esse ranking. Eu tô gostando de fazer esse tipo de vídeo, porque eu acho que assim eu consigo condensar todas as minhas leituras e também não ser só uma lista, né, só falando aqui. Eu coloco aí esse ranking para vocês mesmos também saberem aquilo que eu mais recomendo, né, quais são os livros que eu mais recomendo, e se o nosso gosto bate, a chance de você gostar desses livros que eu falei aqui por último no vídeo são bem grandes. Mais uma vez, queria pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!